Bem, bom dia. Vamos dar início à aula de hoje, da disciplina de Hidrologia Avançada. Contamos aqui com a presença do Alisson Estácio, a quem agradeço novamente aqui por disponibilizar seu tempo para estar mais um dia aqui conosco. E já agradecendo e passando a palavra para ele. Alisson, por favor. Bem-vindo e obrigado novamente. Obrigado, digo eu, professor Assis. Obrigado por dar essa oportunidade, né, de conversar com os alunos, repassar os conhecimentos e ter essa interação com a nova turma de é, hidrologia avançada. Bom, então, o tema da nossa conversa de hoje vão ser as medições hidrológicas e a incerteza envolvida nessas medições hidrológicas, certo? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como de costume, eu lembro vocês que vocês podem se sentir à vontade para perguntar, para interromper, que essas trocas são muito valiosas para a consolidação do conhecimento e para que a aula fique mais interessante também. Opa. Eu peço só que vocês confirmem se vocês estão vendo minha tela. Tô sim. Beleza. Então, como eu disse, o tema de hoje é a medição hidrológica e a incerteza envolvida nessas medições, né? Bom, antes de entrar nas medições em si, eu queria lançar a mão de uma reflexão que eu acho que é importante, não só quando você trabalha com medição na hidrologia, como medição em qualquer outra área do conhecimento que requer medição, mas também não só na medição, mas na concepção metodológica, na compreensão das teorias que a gente lança a mão para tentar entender a natureza, certo? Então, essa reflexão ela tem a ver com a subjetividade do observador, né? Quando a gente faz uma medição, a gente faz uma observação de um dado da natureza. E apesar de algumas teorias científicas mais antigas desconsiderarem o caráter subjetivo dessa observação, é relevante ter consciência da presença desse caráter subjetivo. E aí eu gostaria de recomendar, para quem gosta desse tipo de discussão, essa leitura, certo? Do Chalmers, que é esse livro, né, que eu estou apresentando a capa dele, O que é Ciência Afinal. É uma leitura excelente para quem quer entender um pouco como que a ciência enxerga as coisas, as teorias que nos levam a compreender a relação do homem com a natureza do ponto de vista científico, certo? Então, ainda sobre essa reflexão, quando um observador, seja lá o hidrólogo ou outro cientista que observa a natureza, ele analisa um determinado objeto e tenta fazer uma aferição, uma medida dessa natureza, existe sempre, numa primeira abordagem, um ruído e uma limitação técnica associada a essa medição. E esse ruído, essa limitação técnica devem ser explicitados e considerados nas análises, mesmo que ele não seja sempre quantificado, mas é necessário ter uma noção desse ruído e uma interferência entre os diversos ruídos das diversas medições que são analisadas, para que o tamanho do ruído não interfira no resultado final nas conclusões que você vai tirar das análises que você vai desenvolver, ok? Então, muito mais do que um ruído e uma limitação técnica na observação, o que a gente tem é um caráter subjetivo dessa medição, na medida em que, a partir do momento em que você toma uma medida desse objeto, você cria uma simplificação, né, dessa realidade medida, e você deixa de interagir diretamente com o objeto e passa a interagir com essa simplificação. E essa simplificação que você concebeu é uma simplificação que depende do conhecimento prévio, das hipóteses que são muitas vezes tomadas na hora de conceber essa simplificação. Então, passa a ser uma interação não mais entre o observador e o objeto, e sim do observador com a concepção que o observador faz do objeto. Então, existe um caráter subjetivo nessa relação, certo?
inclusive de escolhas metodológicas e que esse observador faz. Então, essa reflexão, eu acredito que ela deve ser muito relevante, não só para o hidrólogo, né, como eu já falei, mas para todo cientista que tenta analisar e compreender a natureza, certo? E aí, por isso eu gostaria de começar essa apresentação de hoje falando sobre essa subjetividade, para que quando se olhe uma medição, sempre se questione sobre quais são as incertezas e qual é a subjetividade que está associada àquela medição, ok? Ou então, na aula de hoje, as medições hidrológicas que a gente vai avaliar são a medida de precipitação, ok? A espacialização dessa precipitação, medidas que levam à estimativa da evapotranspiração e medida de vazão, ok? Então, as medidas de precipitação, elas podem ser tomadas, por exemplo, através de um pluviômetro, né? O pluviômetro, ele é nada mais nada menos que uma espécie de tubo padronizado para o qual você coleta a água da chuva sob determinadas condições de diminuir a interferência do meio, ou seja, colocar uma distância mínima de prédios ou de árvores ou de outras estruturas que possam afetar a medida, certo? O pluviômetro, ele tem uma aferição que depende de uma pessoa que vá ao pluviômetro e identifique qual foi o volume precipitado, e essas medições elas são tomadas geralmente em medidas diárias, né? Então, uma vez por dia, utiliza-se às vezes esse padrão de medição às 7 horas da manhã, ok? Então, esse observador, a medida que ele está tomando da precipitação é o volume precipitado naquela posição ao longo daquelas 24 horas, né? Então, é o acumulado de 24 horas, certo? Um pluviômetro padrão reconhecido como medida de referência é esse pluviômetro Ville de Paris, certo? Então, para medidas padronizadas, os órgãos de meteorologia costumam utilizar esse pluviômetro Ville de Paris. No entanto, essa medição com pluviômetro, por mais que ela seja muitas vezes considerada como segura, ela está relacionada com uma série de incertezas, certo? Uma incerteza primeira que se pode observar diz respeito à incerteza associada à aferição pela pessoa que faz essa aferição da medida, né? Então, como o ser humano está sujeito ao erro, a pessoa pode se enganar na hora de aferir a medida. Então, existe uma incerteza associada a quem vai fazer essa coleta da informação, certo? Existe também uma incerteza própria da forma como o pluviômetro afere a medida de precipitação, já que a própria estrutura do pluviômetro pode afetar o campo de velocidade de vento em torno do pluviômetro e afetar o valor da medida, certo? E isso de maneira diferente em função do tamanho das gotículas de chuva, da velocidade, da direção dessa chuva, certo? Então existe um erro que na literatura a gente pode pesquisar, pode identificar em torno ali pode chegar a 10, 15% do erro dessa medida, certo? Dependendo da direção e do tamanho das gotículas da chuva, ok? Então, mesmo nessa medida pontual, na qual muitas vezes a gente confia, existe essa incerteza associada que deve ser levada em consideração, certo? Uma outra forma de aferição da precipitação seria através de um pluviógrafo, certo? O pluviógrafo, ele também é uma medida pontual da precipitação, pontual do ponto de vista espacial, né? Então, ele mede numa determinada posição, mas ele tem um sistema que permite a coleta dessa informação em medições num passo de tempo menor do que um dia, medições subdiárias, às vezes até subhorárias, certo? O sistema de medição de um pluviógrafo, para quem não conhece,
eu trouxe essa representação gráfica que ajuda bastante a entender. Ele é um sistema simples como esse, ó, isso é uma peça de metal que naturalmente acaba pendendo para um dos lados, e à medida que a precipitação vai ocorrendo, o lado que fica exposto a receber a água vai acumulando água, e aí, em determinado momento, ele pende para o outro lado, certo? E aí, quando ele pende para o outro lado, é a outra face que fica exposta, certo? Ao mesmo tempo, à medida que a precipitação vai ocorrendo, a pressão que essa peça metálica faz sobre um receptor permite identificar qual é o volume que foi precipitado nesse durante a coleta, certo? Então, como resultado, você tem um gráfico como esse, em que, com o passar do tempo, você pode identificar o aumento da precipitação, né? Quando, a partir de um determinado instante de tempo, esse volume é mantido constante, quer dizer que não ocorreu precipitação no período, já que isso aqui, esse gráfico mostra a precipitação acumulada, né? Então, durante esse período você teve um acúmulo de precipitação, ou seja, daqui das 2h30 até as 5 horas, ocorreu 4 milímetros de precipitação. Mas das 5 horas até as 7 horas, não ocorreu precipitação nenhuma, de modo que o valor acumulado total foi de 4 milímetros. E aí aqui, a partir das 7 horas, houve uma outra precipitação, né? E perceba que quando a virada da peça metálica, você tem esse sinal que é rebatido, né? Então, quando você chega nesse valor máximo, ele retorna aqui para o valor zero, o valor máximo que poderia ser acumulado na peça e gera a virada, então ele volta aqui para o zero, mas você pode compreender isso aqui como uma continuidade da precipitação, né? Ou seja, essa precipitação que começou a ocorrer aqui por volta das 7 horas, quando chegou nas 7h30, ela apenas deu continuidade aqui e o valor acumulado pode ser acompanhado da mesma maneira aqui pelas diferenças das precipitações, certo? Assim como no pluviômetro, o pluviógrafo ele vai ter as incertezas associadas a como a medida de pressão está sendo utilizada para computar a precipitação durante aquele período de tempo, qual é a área referente a essa medida de precipitação que está sendo utilizada para computar o volume, certo? Então, e aí, mais uma vez, a própria interferência do equipamento no campo de velocidade do vento no entorno que pode afetar a medida, né? Então, existem essas incertezas associadas que devem ser levadas em consideração. Ok? Uma terceira forma de aferição da precipitação é por meio do radar, né? Então, o radar ele emite ondas de rádio, né, que são refletidas pelas gotículas de água, e aí por efeito Doppler, né, ou seja, por essa diferença de velocidade das ondas refletidas, ao refletir numa partícula que está em movimento, você consegue identificar qual é a velocidade dessas partículas e qual é o tamanho dessa interferência das partículas na onda que foi refletida. E aí, essa medida da interferência nos dá uma estimativa de em quais regiões está ocorrendo precipitação no entorno do radar e em quais regiões não está ocorrendo precipitação. No entanto, transformar essa medida de interferência nas ondas de rádio em uma medida de precipitação exige uma calibração de um modelo, né? E essa calibração do modelo vai depender do tamanho da gotícula, vai depender também da proximidade em que você está do próprio radar, né? De maneira que você tenha uma incerteza associada justamente a essa forma de modelar, de representar a interferência como uma medida do total precipitado, certo? Ainda assim, é uma informação que é relevante, já que ela tem uma medida da precipitação espacial, enquanto que as outras formas de medida da precipitação que a gente viu são medidas pontuais, né? Então, você ganha na representação espacial e você provavelmente perde na representação do total precipitado, certo?
A FUNSEMI, por exemplo, ela conta com 2 radares meteorológicos, certo? Um aqui em Fortaleza e outro na cidade de Xeramubim, que consegue abranger todo o estado do Ceará. E um tema que é vanguardista e que já existem estudos nesse assunto, mas ainda é vanguardista, é a utilização de dados da telefonia, né? Dados das empresas de telefonia de comunicação entre celulares, já que essa comunicação se dá por meio de ondas de rádio, as interferências nessas transmissões, elas dão informação, podem ser utilizadas à medida que cada ligação é feita como uma informação útil, assim como o radar, para se ter a medida das precipitações que ocorreram, né? E de maneira mais barata do que a instalação do radar em si, né? Que é uma infraestrutura mais cara, né? Existem outras formas de medição de precipitação que eu acabei não colocando aqui, como, por exemplo, você utilizar a informação de sensoriamento remoto via satélite. Essas informações podem ser utilizadas, por exemplo, para se calcular a temperatura do topo de nuvem, que pode ser uma medida utilizada para a estimativa da precipitação. Mas, ainda assim, de maneira similar ao radar, é preciso fazer uma análise de como essa informação pode ser transformada em informação de volume precipitado, certo? E existe uma incerteza associada na criação dessa relação, né? No estabelecimento dessa relação, ok? Bom, depois de entender as principais formas de medir a precipitação, como as maneiras mais tradicionais, o pluviômetro e o pluviógrafo, elas dão medidas pontuais da precipitação, é preciso compreender quais são as incertezas associadas à espacialização dessa precipitação. A espacialização da precipitação diz respeito justamente a levar essa informação que está em pontos para uma informação em toda uma área, né, em toda uma região. Então, a interpolação, é a forma como você interpola entre esses pontos o valor da precipitação, certo? Existem vários métodos de interpolação da precipitação, né? Dos métodos mais tradicionais é o método de Thyssen, a gente tem também o IDW, o Kriging e o ADW, certo? A gente vai falar rapidinho um pouquinho sobre cada um deles, certo? Então, o método dos polígonos de Thyssen, como vocês devem conhecer, ele diz respeito a, dadas as estações com medida de precipitação, definir áreas de influência para cada uma dessas estações e computar a precipitação na área como sendo a média ponderada das precipitações que ocorreram nas estações, ponderando, então, justamente pela área de influência de cada uma dessas estações. Então, por exemplo, aqui, os pontinhos aqui representados são as estações fluviométricas. Em preto, vocês têm a bacia que a gente está querendo, sobre a qual a gente quer o valor da precipitação média, certo? E em azul, vocês têm as áreas de influência de cada uma das estações. Então, por exemplo, essa estação aqui, ela tem essa área de influência. Então, quando eu for, mesmo que ela esteja fora da bacia, ela foi relevante para representar essa região da bacia em termos de precipitação. Então, você considera que ao longo de toda essa região, o valor da precipitação foi igual à precipitação desse ponto, né? Então, você vai fazer a média da precipitação de todos esses pontos, mas não uma média simples, uma média com pesos. E esses pesos são proporcionais à área de cada uma dessas áreas de influência interiores à bacia, obviamente, né? A parte da área de influência que é interior à bacia de interesse. E, de acordo com o método dos polígonos de Thyssen, para definir essas áreas de influência, você pode traçar retas entre os pontos que você quer interpolar, certo? Traçando retas entre os pontos vizinhos, formando essa rede de triângulos aqui representada. E aí, as áreas de influências vão ser definidas pelas mediatrizes dessas retas, certo? As mediatrizes, lembrando, né, são as retas que cruzam no ponto médio
da reta vermelha, formando um ângulo de 90 graus. Então, desenhando essas mediatrizes, a gente consegue definir a área de influência dos postos Plum, né? E aí a gente consegue ter uma representação espacial do que a gente vai considerar como precipitação em cada um dos outros pontos, né? De acordo com o Thyssen, por exemplo, qualquer ponto dessa área em torno da estação macieira vai ter a precipitação igual a do macieira. Então é uma forma de interpolação, ainda que seja uma forma de interpolação sim e não, né? Ou tá dentro dessa ou tá dentro dessa outra, né? Então é mais discreta, né? Não é contínua essa representação, ok? Uma outra forma de espacialização que a gente utiliza bastante é a espacialização pelo inverso, ponderada pelo inverso da distância, certo? Então, como é que funciona essa forma de espacialização? Digamos que a gente tenha como representado aqui 3 medidas de precipitação numa determinada data, né? Pode ser num determinado mês, o acumulado de um mês em uma região, certo? Se eu quiser a precipitação, estimar a precipitação interpolada em um determinado outro ponto, eu posso computar a distância desse outro ponto a cada um dos outros pontos que a gente tem aferição, né, aos 4 outros pontos, e aí estimar essa precipitação como sendo a média da precipitação nos pontos em que eu tenho informação, ponderada pelo inverso da distância. Por que ponderada pelo inverso da distância? Porque existe uma expectativa de que estações mais próximas tenham uma precipitação também mais próxima, né? Um valor de precipitação que se aproxima. Então, se essa estação estivesse bem próxima desse 12, aqui a gente poderia dizer que a precipitação seria bem próxima de 12, certo? No entanto, existe uma expectativa, por exemplo, que a precipitação diminua, nesse caso aqui, da esquerda para a direita, né? Já que as estações mais à direita têm um menor valor de precipitação. Então, se a minha estação estiver no meio do caminho entre uma e outra, a gente tem que levar em consideração o efeito das vizinhas. Então, essa ponderação pelo inverso da distância, ela pode levar em consideração o inverso da distância, geralmente ao quadrado, certo? De modo que esse efeito da proximidade está sendo elevado ao quadrado, como existem muitas em muitas representações da natureza, né? Nas quais, por exemplo, a força gravitacional ela depende do inverso da distância ao quadrado. Então, é numa lógica como essa que a gente pode obter a informação em outro ponto, né? Por essa interpolação. E estendendo, então, essa mesma análise para uma grade de pontos, eu posso dividir a região em vários pontos e para cada um desses pontos fazer essa média ponderada. E aí construir toda uma região com a informação ponderada pelo inverso da distância, certo? Permitindo, então, obter essa informação espacializada, ok? Bom, uma outra forma de espacialização da precipitação é o kriging, certo? Ou krigagem, às vezes, como a gente costuma chamar. Essa técnica, ela deriva de estudos de minerais presentes no solo, certo? Então, nos minerais, a ocorrência desses minerais costuma seguir um determinado padrão de posição, certo? E de direção, principalmente. Então, existem direções preferenciais de ocorrências de minerais e essa correlação espacial entre a ocorrência desses minerais em direções específicas, ela pode ser estendida para a análise da precipitação, já que, em função das próprias condições orográficas, dos sistemas meteorológicos que costumam operar em uma determinada região, devem existir direções preferenciais de ocorrência das precipitações, certo? Assim como deve existir também uma correlação espacial que depende de cada uma das regiões do globo, né? Uma determinada
numa determinada região, pode ser que as precipitações tenham uma variabilidade espacial maior, e em uma outra região pode ser que a uma distância maior você ainda tenha precipitações que são parecidas. Então, é feita uma análise do que a gente chama de semivariograma, certo? É feito, de acordo com os dados observados, um ajuste desse semivariograma, que é uma medida, então, dessa correlação espacial em função da distância entre os pontos, certo? E através desse ajuste do correlograma, a gente pode também identificar, então, qual é essa distribuição espacial da precipitação a partir de pontos observados, né, de precipitação, né? Então, em todos esses casos, tanto Thyssen, quanto Krigage, quanto EDW, a gente tem essa informação pontual e a gente quer estender ela numa área. Então, o Kriging é uma outra forma de fazer essa extensão, e vale ressaltar que existem várias hipóteses na utilização do Kriging que culminam em abordagens diferentes, certo? Como krigagem simples, krigagem ordinária, ok? E uma outra forma mais recente para o meu conhecimento, né, de espacialização da precipitação, é esse Angular Distance Weighting, né, que é uma forma de interpolação que leva em consideração pesos que dependem não só da distância entre as estações, mas também dessa distância de queda de correlação, certo? Esse tipo de abordagem aqui ele foi testado, por exemplo, na base de dados disponibilizados de precipitação do Xavier, que é uma base de dados não só de precipitação, mas de outras variáveis meteorológicas para todo o Brasil, ok? Bom, se a gente for olhar, então, qual é o impacto dessas incertezas, isso é um estudo que eu estou realizando, certo? Dessa incerteza associada à espacialização da precipitação. Então, eu levantei várias bases de dados, deixa eu só ver aqui, várias bases de dados, como o CRU e o Xavier, que já são bases de dados que foram interpoladas, certo? Por exemplo, aqui o Xavier foi interpolado com esse ADW, certo? Eu tenho a precipitação interpolada a partir das estações disponíveis no Hidroeb, interpoladas pelo IDW e pelo Thyssen, certo? Eu tenho uma outra base de dados, que essa daqui é uma base de dados mundial, ok? Que é o CRU. E tem a base de dados interpolada pela FUNSEMI, usando o Kriging, certo? Que é o FUNGRID. Então, essas diferentes bases de dados, eu comparei elas em termos de precipitação em cada um dos meses da minha série para 61 estações pluviométricas no estado do Ceará. É uma análise que eu queria fazer para posteriormente propagar essa incerteza nas medidas de vazão. Então, por isso eu fiz o recorte dessas precipitações em cima das bacias das estações pluviométricas em que eu tinha dados de vazão, certo? Então, tinham 61 estações pluviométricas, fiz o recorte da precipitação de acordo com cada uma dessas bases de dados e comparei qual o valor da precipitação do CRU em um determinado mês com o Xavier e assim sucessivamente para vários meses. Da mesma maneira, comparando as outras bases de dados. Então, se as bases de dados correspondessem, tivesse correspondência perfeita, o que a gente iria observar seriam todos os pontos ao longo dessa diagonal aqui, né? Ou seja, quando o valor da precipitação de um determinado mês, numa estação com o CRU, valesse 200 milímetros, no Xavier também seria 200 milímetros. À medida que você tem uma dispersão desses valores em torno dessa diagonal, você tem uma maior incerteza associada, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, que existe para o CRU uma grande incerteza, ainda que o padrão de maiores precipitações, segundo o CRU, estejam relacionadas com maiores precipitações para todas as outras bases, né, com Xavier, com IDW, com Thyssen, mas existe uma incerteza, né, relativamente grande, né? A melhor correspondência entre esses valores de precipitação, a gente pode ver aqui quando a gente compara o Xavier com o IDW, certo? E o Xavier com a FUNGRID, né? Para qual a gente teve os pontos mais próximos da reta. Ainda que, se olhado com cuidado,
no IDW, o IDW ele tende a superestimar, né? Já que para o mesmo valor de Fungrid, você costuma ter mais pontos com IDW um pouco maior. Se a gente olhar aqui mais com cuidado mais próximo, você tem mais pontos aqui à direita dessa diagonal do que à esquerda. Ok? Essa mesma análise da espacialização das precipitações eu fiz não só mais mês a mês, mas também considerando a precipitação média anual dessas mesmas 61 estações, né? Então, retirando a variabilidade interanual e decadal dessas precipitações, se olhar apenas em termos de precipitação média daquela área, o que é que uma base iria diferir da outra, né? Uma base de precipitação iria diferir da outra, principalmente em função dessa espacialização. Então, os 61 pontos foram marcados aqui e a gente vê que, mais uma vez, o cru aqui ele tem uma dispersão enorme. Então, determinadas bacias para o cru teriam precipitações muito diferentes do que outras bases indicariam. Quando a gente olha em termos de precipitação média, aqui entre o Xavier e o DW fica mais claro ainda que o DW tende a fornecer valores de precipitação média maiores do que o Xavier. E quando a gente olha aqui para a comparação entre Xavier e Fungrid, a gente teve uma boa correspondência de pontos em torno aqui da diagonal principal, certo? Essa reflexão, muito mais do que identificar qual poderia ser a melhor base de dados a ser utilizados, ou na verdade, o que se pode dizer é quais bases acabam tendo uma correspondência melhor com a outra, na verdade, é uma reflexão que nos leva a entender que o valor da precipitação que você utiliza numa determinada região, ele não é um valor dado e sem erro e sem incerteza, né? Em função de qual escolha metodológica de base de dados você vai optar, você pode ter resultados completamente diferentes em termos de valor de precipitação e, consequentemente, em termos das outras variáveis hidrológicas que vão derivar dessa precipitação que você utilizou, certo? Bem, passando para outra medida hidrológica que a gente vai avaliar aqui hoje, a gente tem a evapotranspiração, né? A evapotranspiração, como vocês sabem, é a medida de evaporação e de transpiração que ocorre numa determinada área, né? E a gente costuma usar modelos para calcular essa evapotranspiração, certo? Geralmente os modelos calculam a evapotranspiração potencial, ou seja, aquela evapotranspiração máxima que poderia ocorrer se tivesse recurso hídrico disponível para que ela ocorresse, certo? E essa evapotranspiração, ela depende, na evaporação, depende das condições de radiação que ocorre naquela região, certo? Dessa fonte de energia solar de radiação que ocorre. Também depende do vento que carrega as partículas, deixando mais partículas, diminuindo a umidade nessa camada superficial exposta, facilitando então até mesmo por difusão a perda de partículas de água, gerando evaporação. E também depende da fisiologia das plantas que intermediam essa retirada de água do solo e levada para a atmosfera, certo? Então, esses modelos de evapotranspiração potencial, eles representam de maneira diferente esses processos que resultam na evapotranspiração. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo desse pacote em R, Evapotranspiration, certo? Que contém uma sequência de vários modelos de evapotranspiração possíveis a serem utilizados, certo? Dois dos modelos mais utilizados são o modelo de Hargreaves-Samani e o modelo de Penman-Monteith, né? Um outro que é bastante utilizado também é esse Priestley-Taylor. O modelo de Hargreaves-Samani, ele é um modelo que é utilizado pela sua simplicidade, certo? Porque ele tem como informação básica a temperatura máxima e mínima que ocorre num determinado dia para tentar estimar quem seria a evapotranspiração potencial. As outras medidas são estimadas empiricamente e são incluídas dentro do modelo já diretamente sem que sejam necessários dados observados.
No entanto, isso tem as incertezas associadas de você ter utilizado essas relações empíricas que estão internas ao modelo. Já o Penman-Monteith, ele também tem relações empíricas, mas ele faz uma representação um pouco melhor do efeito do vento, já que o vento, a velocidade do vento entra como uma das variáveis do modelo de evapotranspiração potencial. Então, a própria forma como você vai representar esses processos de evapotranspiração potencial pode levar a resultados muito diferentes no valor da ETP que vai ser computada, certo? Além disso, além do modelo que você vai utilizar para ETP, esse modelo eles precisam, como já levantado aqui, precisam de medidas meteorológicas, né? Medidas de temperatura ou de velocidade do vento, certo? Ou então de número de horas de sol num determinado dia, ok? Então, essas medidas meteorológicas têm, assim como qualquer outra medida que se faça na natureza, uma incerteza associada, né? Por fim, dadas as medidas meteorológicas no ponto, medidas em um determinado ponto, e a estimativa de ETP com o modelo, as duas já possuindo por si só uma incerteza associada, você tem a incerteza, assim como na precipitação, da espacialização dessa ETP, ou seja, de como você leva essa informação de ETP calculado num ponto para representar a ETP em uma área, certo? Então, essa incerteza da espacialização poderia ser amenizada se você utilizar informações de satélite para calcular a ETP, né, já que essa informação já estaria espacializada. No entanto, assim como as outras medidas via sensoriamento remoto que a gente havia visto para a aferição da informação hidrológica na superfície, ela vai ter uma incerteza associada a como ligar a variável que está sendo medida remotamente com a variável que se quer de fato medir, né? No caso aqui, o valor do ETP, né? Então, existe uma enorme incerteza associada à evapotranspiração potencial. Como nós temos poucas estações meteorológicas com uma continuidade relevante de dados, estações meteorológicas principalmente em termos de velocidade do vento, temperatura, então a espacialização dessa ETP é também uma grande fonte de incerteza, certo? A gente tem, então, por exemplo, como base de dados que a gente pode utilizar para estimar ETP, é a base de dados das estações meteorológicas do INMET, certo? Ou base de dados já interpolada do CRU, né, do CRU e do Xavier, que assim como já foi apresentado para a precipitação, eles também fornecem informação interpolada de temperatura e de velocidade do vento, ok? Bom, então, para que a gente possa ter uma noção da incerteza associada nessas medidas meteorológicas, comparando apenas temperatura máxima e mínima, certo? Máxima e mínima do dia feito a média na bacia, certo? Comparando o CRU e o Xavier na temperatura mínima e na temperatura máxima. Mais ainda do que a precipitação, como a gente tinha visto anteriormente, a incerteza é enorme do ponto de vista que os pontos eles se distanciam bastante da diagonal, certo? Em termos de temperatura máxima, o que a gente vê aqui é que o CRU indica uma variabilidade espacial dessa temperatura máxima muito menor do que a variabilidade do Xavier, né? Enquanto o CRU diz que de uma bacia a outra, a temperatura máxima diária eu posso dizer que estaria entre 30 e 32,5, mais ou menos. Já para o Xavier, ela vai estar de 29 a 34, né? Então a gente tem uma distribuição completamente diferente, ou seja, o impacto de se utilizar uma base como a do CRU ou de se utilizar a base do Xavier para fazer as análises e os cálculos de evapotranspiração potencial ou para as outras análises que utilizam cidade de temperatura, pode ser bastante relevante, né?
se a gente tenta avaliar o impacto disso na ETP, né? E aqui a gente vai ter então um impacto do modelo que foi utilizado, né? E da forma como foi espacializada essa informação. Então eu calculei com as bases de dados do CRU e do Xavier a ETP para as mesmas bacias anteriormente, mas calculadas pelos modelos de ETP do Hargreaves-Samani e do Penman-Monteith, né? Então, fazendo as combinações CRU e Xavier com Hargreaves-Samani e Penman-Monteith, a gente tem quatro representações diferentes, né? Aqui é a ETP calculada mês a mês, certo? O que a gente pode observar é que, por exemplo, olhando a CRU com os dois modelos, Hargreaves-Samani e Penman-Monteith. Penman-Monteith tende a dar valores de ETP bem maiores do que Hargreaves-Samani para o mesmo valor de prestação, perdão, para o mesmo valor de ETP do Hargreaves-Samani, você tem valores bem maiores em Penman-Monteith, certo? Ainda que exista um padrão de crescimento aqui, existe uma espécie de erro estrutural da estimativa, né? Já que a gente sempre superestima praticamente da mesma quantidade. Então, esse tipo de erro, né, ele poderia ser corrigido de uma maneira mais simples por ser um erro estrutural. No entanto, qual dos dois está errado? Né? Poderíamos dizer que o erro está em Hargreaves-Samani porque as condições de representação da velocidade do vento são simplificadas no modelo. Mas será que as medidas de vento que a gente está utilizando para calcular Penman-Monteith não tem uma incerteza que é grande que está levando a esse erro, né? Então, a dificuldade de se comparar duas representações da realidade é dizer qual das duas é correta, né? Alisson, Pode falar, professor. na verdade, aqui, esse ponto que ela está levantando aqui é interessante, porque normalmente na literatura a gente vai identificar que o Penman-Monteith é uma equação superior a Hargreaves-Samani. Inclusive nos relatórios da FAO, quem é indicado é Penman-Monteith. E você vai encontrar muito na literatura até um fator de ajuste de Hargreaves-Samani, um fator regional de ajuste, em função de um erro sistemático que ele possa vir a cometer, para fazer esse ajuste ao que Penman-Monteith disse. Isso é o que a gente encontra na literatura. O Alisson está dizendo outra coisa aqui que é importante, é que a qualidade do resultado depende da base de dados que você vai utilizar. Isso, de forma mais geral, é o seguinte, se você entra com dado ruim, o modelo vai sair com dado ruim. E como você tem, no caso de Penman-Monteith, uma quantidade de informações meteorológicas muito maior, o nível de incerteza em função de interpolação, em função de uma série de outras coisas, quando você faz um CRU, que você pega o dado por ponto de grade, pode ser significativo, né? Então, a base de dados que foi trabalhada podem gerar incertezas ou erros tão significativos que comprometam a qualidade da equação, do equacionamento, que é o equacionamento do ponto de vista fenomenológico, um equacionamento superior. Esse é o ponto que o Alisson está sinalizando e que eu queria deixar aqui de forma enfática essa observação dele. Não importa a qualidade da equação, você tem que identificar qual é a melhor equação que se ajusta ao tipo de dado que você tem. Essa é a lição aí. Obrigado, Alisson. Eu que agradeço, professor. E aí a gente vê, por exemplo, aqui que, usando CRU ou Xavier como base de dados, e Penman-Monteith, a gente teve valores em torno da média, ainda que haja uma dispersão, né? A gente tem uma análise aqui semelhante, não mais para valores mês a mês, mas para a média anual da ETP, ok? As conclusões são semelhantes, né? Apesar de que em termos de valores médios, as discrepâncias entre um resultado e outros estão ainda mais intensas, né? Bem, uma outra medida
hidrológica relevante que tem certezas associadas são as medidas de vazão, certo? As medidas de vazão, elas podem ser feitas a priori se você tivesse um equipamento disponível, você quisesse medir a vazão numa determinada seção de rio, num determinado momento, um método clássico seria você dividir essa seção de rio em seções verticais, certo? E estimar a velocidade da corrente da água em cada uma dessas seções, usando, por exemplo, um molinete, né? Um equipamento que permite aferir essa velocidade, certo? Na verdade, a gente sabe que cada uma das posições do rio tem a sua própria velocidade, que é influenciada pelas margens, né? Tendendo a ter velocidades mais baixas próximas às bordas, né? E aí você poderia, então, para cada dessas seções, aferir o valor da velocidade, multiplicando a velocidade pela área, que a gente considera como uma área, onde a velocidade seria mais ou menos a mesma. Você tem a vazão em cada uma dessas seções, e somando essas vazões, você teria a vazão total que corre nessa seção do rio, certo? No entanto, você utilizar um molinete para fazer esse tipo de aferição depende das condições do rio, né? Se você tiver num rio muito profundo, muito largo, você não tem como fazer esse processo de maneira manual. E uma maneira automática de você fazer isso, ainda com a maior precisão espacial dessa representação das velocidades, é usando um ADCP, né? Que é um equipamento, né? Acoustic Double Current Profiler, ou seja, um perfilador de corrente com Doppler acústico, né? Ou seja, ele usa o efeito Doppler mais uma vez, ou seja, a diferença de velocidade das partículas que são carreadas na água e a forma como essas diferentes velocidades das partículas interferem nas ondas que são enviadas pelo equipamento, permite identificar ao longo de toda a seção quais seriam as velocidades em cada um dos pontos. E aí reconstruir de maneira com a discretização maior esse campo de velocidades, reconstruindo então o valor da vazão. No entanto, essa medida é uma medida, como vocês veem, trabalhosa, né? E que corresponde a essa situação de rio, né? A esse nível de rio. Então, uma forma de simplificar esse processo de aferição é você construir o que a gente chama de curva-chave, certo? O que é a curva-chave? A curva-chave ela relaciona o valor da vazão que foi aferida com o nível naquela seção fluvial. Então, a hipótese é que para cada um dos níveis, ou seja, se a seção tivesse no nível mais baixo, você teria uma outra vazão associada, certo? Um outro campo de velocidades e uma outra vazão associada. Então, se você repete esse processo de medir a vazão e medir o nível em pares, para vários valores de nível, você constrói uma curva relacionando o nível e vazão. E aí, construída essa curva, você pode simplesmente aferir o nível e utilizar essa aferição de nível para estimar o valor da vazão, certo? Então, para a medição do nível, você poderia utilizar réguas ou você poderia utilizar as réguas que dependeriam, então, de uma pessoa que vá coletar, que aí vá aferir o nível com a régua, ou você pode usar um linígrafo, né? O linígrafo, ele é um medidor que utiliza a pressão da água, certo? Para identificar qual é o nível da água. Então, como é que ele funciona? Você pode escavar, instalar uma tubulação, certo? É importante que essa tubulação não tenha uma boca virada na direção contrária ao fluxo, porque senão a medição de nível vai ser influenciada pela própria velocidade. O que a gente quer medir é somente o nível, né? Então a gente não quer que a carga hidráulica que a gente esteja medindo tenha a informação da velocidade, a gente quer que ela meça apenas o nível, né? Então você faz essa instalação dessa tubulação, essa tubulação que corre lateralmente aqui, ela sobe, e dentro dessa tubulação você instala
o linígrafo, né, para medir, de acordo com a informação da pressão, qual é o nível, né, já que por vasos comunicantes, o nível que ocorre no rio vai ser o mesmo nível que ocorre aqui nessa tubulação lateral, certo? Então o linígrafo vai nos dar essa informação subhorária do nível ao longo do tempo. E aí, para cada informação de nível, uma vez construída a curva-chave, você pode, obtendo o valor do nível, da cota, né, estimar a vazão. Para a construção da curva-chave, você então teria que ter levantado esses vários pontos, ou seja, teria que fazer várias aferições de vazão ao longo do tempo, combinado com a aferição do nível, né? E aí, uma vez construída, você só utiliza a curva-chave. No entanto, existe uma incerteza associada não só a essa medição de nível, as medições de vazão, mas à própria hipótese da curva-chave, já que essa curva ela não é uma curva única, ela na verdade ela seria melhor representada por um laço, por uma região de pontos em que existe ocorrência de relação entre nível e vazão, certo? A ocorrência desse laço é explicada pelo fato de que em função de se o rio se uma cheia está passando pelo rio, ou se a recessão dessa cheia está passando pelo rio, diferentes níveis podem ter o mesmo valor de vazão, assim como a mesma vazão pode estar ocorrendo com diferentes níveis, pela própria hidrodinâmica da passagem daquela cheia, certo? Então não existe uma relação 1 para 1, né? Para cada valor de vazão, para cada valor de nível, você tem um valor de vazão, né? Então, essa incerteza associada vai fazer com que a gente não tenha, para cada nível, uma medida precisa da vazão, como geralmente a gente adota, certo? Uma outra informação relevante que eu esqueci de falar foi para a instalação de um ponto de monitoramento do nível e para a construção da curva-chave, é muito importante a escolha da seção fluvial, certo? Se essa seção fluvial ocorrer um pouco a montante de um determinado reservatório, se não existir uma distância mínima, ela pode sofrer os efeitos do remanso desse reservatório. E aí o nível que você vai estar medindo é um nível que vai depender do estoque no reservatório. E não é isso que a gente quer medir, né? A gente quer tentar medir essa relação nível com a vazão que ocorre naquela seção. Além disso, é importante que a seção ela não apresente curva ou não esteja próximo de uma curva, porque a própria curva vai fazer com que haja uma variação lateral do nível ao longo da seção, né? Então, essas são informações relevantes na escolha da seção para fazer o monitoramento de nível e o monitoramento de vazão utilizando uma curva-chave. Ok? Bem, essa incerteza da curva-chave ela pode ser avaliada utilizando um método de inferência bayesiana similar àqueles métodos que a gente mostrou na aula anterior sobre a incerteza paramétrica, certo? Então, existe esse estudo de Osório e Reis Júnior, de 2017, certo? Que analisou essa incerteza da curva-chave, né? Aqui ele representou a relação entre nível e vazão, considerando a incerteza. Enquanto essa série de pontos, né, que resultaria na interpretação do laço, muitas vezes é representado somente pela curva aqui contínua, na verdade, ela poderia ser melhor representada num esquema que explicite as incertezas, poderia ser melhor representada por toda essa área aqui rachurada, certo? Cuja mediana que está representada nesse pontilhado central. E qual é o impacto de você considerar essa incerteza? Né? Na verdade, o que essa incerteza está mostrando é que, em vez de, para um determinado valor de nível, por exemplo, para esse nível aqui, em torno dos 106 metros de cota, eu dizer que eu tenho um valor de vazão, vamos dizer, de 1.800, na verdade, quando eu tenho um nível, a cota de 106, com a análise da incerteza,
a minha vazão ela estaria, na verdade, entre 1.200 e 2.100 metros cúbicos por segundo, certo? Ou seja, existe uma variabilidade associada que depende da incerteza que foi observada na curva-chave obtida com os pontos medidos, certo? Se eu tivesse uma curva-chave com a menor variabilidade, ou seja, com o menor efeito dinâmico dessa passagem dessa cheia, esses pontos poderiam estar mais próximos da reta e eu ter uma incerteza menor, mesmo que eu tivesse a mesma reta, né? Para representar a curva-chave. Ou seja, a informação dada por essa relação 1 para 1, ela não é completa, ela não representa a completude da informação obtida nos pontos medidos, né? E qual é o impacto disso, então, na representação da série temporal de vazões? Essa série aqui em vermelho é uma série sintética de vazões que seriam obtidas para níveis, né? Para um determinado valor de nível, se a gente utilizasse o valor da curva-chave diretamente. E se você considerar a incerteza, você vê que existe uma grande variabilidade em torno desse valor central aqui em vermelho, né? Existe essa grande incerteza de qual a vazão que realmente ocorreu ao longo do tempo, né? Ainda do ponto de vista de uma análise probabilística e de risco, isso representa na curva de recorrência, né, de permanência, perdão, com o período de retorno de cada uma das vazões e o valor da vazão, uma incerteza bastante relevante, principalmente para as vazões extremas, né? Para as vazões que têm um período de retorno maior, essa incerteza ela acaba crescendo. Então, mostrando o quanto é relevante a compreensão das incertezas associadas na curva-chave na avaliação hidrológica dessa medida, né? Não utilizar aquela medida de vazão obtida com a curva-chave como uma medida conhecida, sem erro associado, certo? Bem, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu queria saber se vocês têm perguntas. Eu fico à disposição para a gente discutir qualquer um dos pontos que a gente levantou aqui. Então, eu vou parar a gravação para que a gente possa dar continuidade às discussões, tá bem? Perfeito. Agradeço a atenção de todos e aí a gente pode continuar com as perguntas. Vou permanecer aqui na apresentação, caso alguém queira ver algum dos slides especificamente.